Quanto tempo você trabalha com quadrinho, Marcelo? Quadrinho de moleque, desde 15 anos. 15 anos eu fazia tira. Por quê? Porque eu fui uma criança que não parei de desenhar. Desenha, chega uma hora que você cresce e está desenhando ainda. Você quer publicar, você quer se comunicar. A minha praia sempre foi. O que te mais chamava atenção quando você começou? No quadrinho, o que você mais gosta no quadrinho? Assim, até na hora que você vai desenhar, o que te inspira mais? Assim? Eu acho que qual é a sua vontade de fazer quadrinho? Veja, eu sou mais tirista, né? Um cara de tiras do que propriamente quadrinho, apesar de já ter feito história longa. Mas na tira, o que sempre me fascinou foi a possibilidade de passar alguma coisa positiva para o público, né? Essa comunicação com o público. Como eu peguei o final do regime militar, então as questões eram anistia, direitos humanos, liberdade. O quadrinho envolve muito isso, né? Acho que muito ator, né? Então eu começava a fazer piada e ironias em cima desse cenário. Eu achava isso muito legal, inspirado, claro, por Pasquim, que são pessoas que já estavam aí há bastante tempo fazendo isso. Eu era muito jovem, moleque. Então, Mário, eu queria saber de você, assim, qual que é por que você disse que os encontros estão aumentando a cada realização que vocês fazem? A que você atribui esse aumento de participantes? É de participantes, é de visitantes ou é de cartunistas se confraternizando? Olha, o que acontece é que a gente sempre se reúne, por enquanto uma vez por ano, no dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional. Eu acredito assim, o que a gente percebe é que o quadrinho nacional, a produção tem aumentado e os desenhistas têm tentado trabalhar de forma coletiva, né? Uma das contribuições que nós demos aí no início dos primeiros anos desse século foi o projeto cooperativo, as publicações coletivas. A partir desse momento surgiram outras iniciativas, então é assim, e a gente tem feito um intercâmbio. Então o que acontece? As pessoas, os desenhistas, têm gostado muito dessa ideia de trabalhar em conjunto. Por quê? Facilita a produção, barateia a produção, a distribuição, você troca experiências profissionais e fica muito mais prazeroso você trabalhar dessa forma. O público externo ele tem se aproximado de uma forma mais lenta, né? Por enquanto, apesar de a gente divulgar muito fora do universo dos desenhistas, a gente divulga na imprensa para inclusive atrair os outros autores que nós não conhecemos. Para conhecer traço, para conhecer proposta e para fazer exposições conjuntas, trabalhos conjuntos. O que precisa, de repente, para que o quadrinho nacional, porque a gente sabe que nas bancas a gente acha muita revista estrangeira, não estou tirando o critério, porque tem muita revista boa, mas a gente também tem muito autor, aqui a gente vê, brasileiro, com ideias incríveis e tal. O que você acha que precisa para que as revistas nacionais se tornem, de repente, mais comerciais, cheguem mais nas bancas brasileiras? Olha, não é falta de qualidade, não é falta de competência de forma alguma dos desenhistas. As editoras têm publicado mais quadrinho nacional do que há 10 anos atrás, muito mais. A questão é que o quadrinho acabou, não vende mais como nos anos 70, que a revista que mais vendia no Brasil era a Patinhas, era 1 milhão de exemplares, isso não existe mais. Você tem tiragens muito menores. Isso no mundo todo. Por conta de quê? Das novas tecnologias. Foi perdendo o público, mas existe um público fiel ao quadrinho, existe um público novo para quadrinho adulto e para quadrinho de criança também. Então o que acontece? O quadrinho ele vende, mas vende em menor quantidade. Por quê também? Porque tem muito título. Então o que falta, na verdade, é divulgar mais o quadrinho nacional, porque o desenhista nacional, as editoras nacionais não tem o poder de fogo que tem as grandes editoras e muito quadrinho baseado em filme, baseado em desenho animado. As escolas não poderiam ser um meio de
divulgar esse quadrinho nacional, de repente incentivo da leitura, vamos levar para as faculdades, para os estudantes e tal. Na verdade o que está acontecendo hoje que eu digo de uns anos para cá, é que o número de trabalhos acadêmicos sobre estudos sobre quadrinho tem aumentado muito. Então você tem professores, doutores, mestres fazendo teses sobre a questão do quadrinho, várias abordagens e vários tipos de quadrinhos. Isso não existia. Começou a se gerar livros sobre estudos sobre quadrinho, que também tínhamos muito pouco. Então isso é legal, quer dizer, o quadrinho começa, invade a academia e assume o status de objeto de estudo, né? Todos os estudos possíveis. Então nós acreditamos que a partir disso a gente tem aí um novo movimento que possa chegar, né? Quer dizer, nós geramos aqui no país a nossa própria cultura e essa cultura é para este público, então esse público recebe esse resultado, essa releitura. A gente teve recentemente publicações de livros, quadrinhos baseados em literatura, em livros da literatura brasileira. Sim. A gente está numa onda disso. Isso, eu também, de novo, não tirando o mérito da literatura brasileira, mas de repente no século falta um pouquinho mais, não sei, das bancas perceberem a ficção brasileira, tipo, porque pelo que eu percebo do quadrinho, ele atrai muito as histórias baseadas em super-heróis, baseadas em, acho que, pelo menos, eu estou falando isso na questão do jovem, do adolescente, tá? De repente é esse o público que o adulto ele lê mesmo, ele vai atrás. Agora o jovem, o estímulo da leitura para ele, de repente, não sei, as editoras que publicam o material de fora hoje, ter uma cota de repente de revistas de artistas nacionais, que eu tenho certeza que vocês também produzem boas ficções, com temáticas parecidas e até melhores do que as lá de fora. Mas assim, a gente não vê esse tipo de quadrinho nacional nas bancas, no quadrinho, sei lá, contando histórias sobre super-heróis, por exemplo. O que você acha disso? Eu acho assim, nos anos 50 a gente tinha muito quadrinho de adaptação de literatura, Machado de Assis, vários escritores. Depois isso parou. Agora a gente está tendo uma volta disso, mas aí numa outra abordagem, com outro tipo de tecnologia de impressão, que está tendo seu espaço, porque a gente só tinha obras estrangeiras e não as obras nacionais. E a escola está começando a descobrir isso. Então o que acontece? É aquela história, né? Eu não gosto de ler Machado de Assis, mas eu tenho um álbum do Machado de Assis quadrinhizado. Então é muito mais interessante eu ler quadrinho do que ler o Machado de Assis, por exemplo. Posso até ficar motivado a ler o original depois que ler o quadrinho. Legal. Então eu acho que tudo é válido. A gente tem que lembrar que quadrinho é linguagem. E a linguagem ela tem que ser utilizada para tudo, assim como cinema. Cinema eu posso fazer o que eu quiser com cinema. Quadrinho é a mesma coisa. Então se eu puder trabalhar o quadrinho de forma didática, facilitar a educação de um país que ainda falta muito, assim como está em termos de educação, maravilha. Aí sim, esse cara, esse leitor potencial vai migrar para o quadrinho de ficção, para o quadrinho de humor, para outro tipo de quadrinho. Mas aí ele passa primeiro por, de repente, conhecer a história dele, a história do país dele. Uma coisa que me intrigava muito quando eu era moleque, por exemplo, você lê Tio Patinhas, você lê a Disney, só tinha Disney. Ok. Disney, eu não tinha identificação com o que acontecia com o ambiente que passavam as histórias, com o meu próprio ambiente. Quando começou a surgir a Mônica, eu comprar a Mônica, eu li a Mônica e via que o telefone urbano não era uma cabine que nem o Super-Homem, era um orelhão, igual que tinha na minha esquina. E assim por diante. Então o que acontecia? Eu tinha identificação com aquilo. O pessoal falou muito mal do Tropa de Elite, mas o Tropa de Elite tem um grande mérito, por isso que fez muito sucesso. Não só pela questão da violência, mas pela questão da identidade. É muita coisa ali. Natural e nacional. Né? Então o que acontece? Quando eu vejo um filme como Duro de Matar, carro de polícia americano, cenário americano, os caras são americanos, os costumes todos, não tem nada a ver com isso. Certo. Agora quando eu vejo um Tropa de Elite, eu sei que ali é o meu país, aquilo é a minha cultura, as pessoas falam a minha língua e vivem os mesmos problemas ou problemas semelhantes.